Aula 12 do curso React Essencial e Acelerado, título Props, Passagem de Funções. Tá? Muito bem, então nós vimos nas duas aulas anteriores props para passagem de dados, né? E terminamos a última aula, inclusive, falando da limitação que é a unidirecionalidade da passagem de dados. Isso é uma restrição que não é alguma coisa, digamos, adequada. Vamos pensar na seguinte situação. Né? Vamos pensar que nós tenhamos um componente app e esse componente app ele agregue um componente tela de login. Né? Esse componente tela de login ele teria o que? Um campo de texto para o identificador, um campo de texto para a senha, tá? Um botão, enter. E o que acontece? Bom, a informação que eu introduzisse nesse componente tela de login, ela deveria ir para o componente app, que o agrega, que vai efetivamente tratar se aquele usuário pode ser logado ou não pode ser logado. Né? Então, não é o componente tela de login que trata a informação dele, mas o componente que o agrega. Então vejam, nós precisaríamos para isso, olhando essa imagem que está aí colocada, de um fluxo no sentido contrário, um fluxo de informação no sentido contrário. Quer dizer, o componente neto, o componente filho, podendo passar a informação para cima, dado para cima. Né? Então nós precisaríamos vencer essa restrição do fluxo bidirecional, do fluxo unidirecional, desculpem, e precisamos ter fluxo bidirecional de dados. Bom, a boa notícia é que nós conseguimos fazer isso com passagem de funções. Então vamos aprender nessa aula o uso de props para passagem de funções. Bom, essencialmente a ideia de passagem de funções é uma característica de JavaScript. Né? Em JavaScript, funções podem ser passadas como parâmetros, assim como dados podem ser passados como parâmetros. Né? Isso é uma característica do paradigma, do paradigma funcional que JavaScript incorpora. JavaScript é uma linguagem orientada a objetos, ela incorpora características do paradigma de orientação a objetos, mas também incorpora características do paradigma funcional, como é o caso do tratamento de funções de uma forma parecida com o tratamento de dados. E exatamente por meio das funções passadas como props, nós vamos conseguir o fluxo bidirecional de dados. Vamos ver isso então. Bom, para isso nós vamos trabalhar em cima de um exemplo completamente novo. Eu estou propondo aí a estrutura desse exemplo. Então a estrutura desse exemplo é o quê? Nós temos sempre o nosso componente app e ele vai agregar dois componentes, um componente display e um componente team. O componente team, por sua vez, ele vai agregar dois componentes user. Então, essa é a estrutura da aplicação que nós vamos construir. Vamos olhar a interface já construída, como vai aparecer no browser. Então, observem, ali identificados os elementos. O nosso app tem o componente display. O componente display exatamente vai ser aquela informação que aparece lá em cima, no topo, em fundo cinza. Então, lá na imagem de cima, o usuário ativo, no user, quer dizer, não tem usuário ativo. O componente team é a parte de baixo, né, da interface, e dentro dele dois componentes user que estão ali claramente delimitados. E o componente user ele tem o que? Uma informação que é um nome de usuário, tá lá, usuário Alice à esquerda, usuário Manuel à direita, e o componente user ele tem também um botão com a expressão selecionar. Então qual é a ideia? Eu não tenho nessa aplicação, como eu tenho na imagem de cima, nenhum usuário ativo. Se eu selecionar o botão da esquerda, como a seta azul na imagem de cima propõe, vamos acionar o botão selecionar da esquerda, nós passamos para a situação de baixo, em que agora nós temos um usuário ativo, que é o usuário Alice. Então, qual é o espírito? Eu clico no botão, aquele usuário passa a ser o usuário ativo. Agora, observem o seguinte: a informação do nome do usuário, ela está onde? Ela está no componente user. Ela está no componente user. E ela passa a ser mostrada, como nós vemos lá na imagem de baixo, no componente display.
Então, observem o que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer com que uma informação que está lá no componente user suba. Nota, componente user é um componente neto. Suba por meio do componente pai, que é o team, do componente filho, que é o team, até o componente pai, que é app, e de app passe para o componente display. Então, nota que esse fluxo de informação é exatamente o oposto daquilo que nós tínhamos com passagem de dados, props para passagem de dados. Então, nós vamos trabalhar em cima desse exemplo e nós queremos entender como exatamente, por meio de funções, nós conseguimos fazer esse fluxo de dados no sentido contrário àquele que nós vimos na aula passada. Então, agora a aula 12 nós ficamos por aqui, né? Então, só para registrar, que eu não comentei nos vídeos anteriores, props, passagem de funções, é tratado no capítulo 4 do nosso livro, seção 4.2, e passagem de dados é tratado na seção 4.1. Então, nós agora fechamos aqui a aula 12 e na aula 13 nós vamos trabalhar no Visual Paradigm, no Visual Studio Code, direto na construção daquele exemplo. Então, essa aula fica aqui.